Amigos, bem-vindos ao canal A Distopia, o movimento da contra-desesperança. Colabore conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Por fim, dê o like. A Distopia, aqui o bem não tem rótulos. Bora para mais um episódio. Com texto, voz e edição de Led Sobrinho, A Distopia em Prosa apresenta o episódio Ganesha e o Arrependimento de Shiva. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga do mundo. Segundo muitos estudiosos, suas raízes e costumes podem chegar a 5.000 anos atrás. O termo hindu é de origem persa e significa o povo que vive do outro lado do rio, no caso, o rio Indo. As tradições hindus, especialmente os Vedas, foram gestadas no seio de antigas civilizações que migraram para o vale do rio Indo entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo, especialmente os chamados arianos. Com o tempo, o hinduísmo agregou novos conhecimentos como o Dharma Sutras e os Shastras, além dos épicos Mahabharata, no qual está inserido o Bhagavad Gita e o Ramayana. Os Puranas, textos criados para popularizar o conhecimento dos Vedas, dizem que o Ser Supremo desejou manifestar-se e criar o universo. Para isso, em primeiro lugar, criou a si mesmo a partir do seu lado esquerdo, na forma de Brahma. A seguir, criou Vishnu, de seu lado direito, pois sentiu a necessidade de preservar a sua criação. E para que esta evoluísse, do centro de seu corpo fez brotar Shiva, o poder responsável pela transformação e renovação constante de tudo que existe. Quando Brahma desperta de seu sono cósmico e abre os olhos, o universo é criado. Essas três manifestações da divindade, Brahma, Vishnu e Shiva, constituem a Trimurti hindu, ou seja, as três manifestações da divindade. Brahma é a energia criadora, a divina essência de onde tudo flui e para onde tudo retorna. Essa essência, embora invisível e intangível, está presente em todas as coisas. Brahma é representado por um homem de 3 cabeças e barbas brancas, traduzindo ser o mais velho e mais sábio dos deuses. Vishnu é a sustentação, a proteção e a manutenção. Representa o aspecto da realidade suprema que sustenta e mantém o universo. Vishnu é representado com pele azul escuro, indicando que ele possui atributos infinitos. Seus 4 braços simbolizam sua onipotência e onipresença. Na cabeça, carrega uma coroa ricamente cravejada de pedras preciosas, demonstrando seu poder supremo e sua autoridade. Carrega em suas mãos uma flor de lótus, ícone da pureza espiritual e da consciência suprema. A terceira manifestação presente na Trimurti é Shiva, o poder divino que destrói o universo para renová-lo e transformá-lo continuamente. Esses ciclos de destruição e regeneração não são arbitrários, mas têm caráter construtivo, pois eliminam as ilusões e imperfeições, abrindo caminho para mudanças benéficas que levam ao crescimento e ao aprimoramento. Shiva é representado portando sua arma, o Trishula. Do sânscrito significa lança trifurcada e simboliza as 3 qualidades da matéria: a inércia, o movimento e o equilíbrio, ou ainda o passado, o presente
e o futuro. Interessante que a lança trifurcada foi adotada como símbolo da psicologia, representando as três forças do inconsciente: o id, inconsciente, o ego, pré-consciente, e o superego, o consciente. O terceiro olho que traz na testa representa a fonte do conhecimento, da sabedoria e do estado de êxtase e conexão máxima com a fonte divina. Criação, manutenção, transformação. Eis a Trimurti hindu. Mas onde entra Ganesha nessa história? Bem, Shiva é casado com Parvati, a deusa mãe do hinduísmo, filha do Himalaia e irmã do rio Ganges. Entre seus atributos, Parvati representa o amor, o casamento, a fertilidade, o poder feminino. Do casamento de Shiva e Parvati, nasceu um dos deuses mais importantes da cultura indiana, Ganesha. Ganesha é a divindade que se apresenta com uma cabeça de elefante. O elefante simboliza o poder da sabedoria e do intelecto. Mas Ganesha apresenta um corpo humano com uma grande barriga, que significa paciência, capacidade de digerir o bem e o mal ao longo da vida. O fato de ter uma das presas inteira e a outra quebrada aponta para os sacrifícios que devem ser feitos na vida para se chegar à felicidade. Interessante que nas imagens e estátuas do deus, muitas vezes ele aparece com um rato sob seus pés, ou então servindo-lhe de montaria. Aqui, o animal simboliza o talento e a capacidade de investigar minuciosamente um assunto considerado difícil, ou seja, o poder de dissolver situações difíceis e intrincadas. Ganesha, além de ser o deus do intelecto, da consciência lógica e da sabedoria, também é a divindade que rege os negócios e a fortuna, sendo ainda muito popular na Índia por ser o protetor dos lares. Porém, um de seus maiores atributos é ser o destruidor dos obstáculos, sendo reverenciado por seus devotos que lhe rogam auxílio diante das dificuldades da vida, como o fazem, por exemplo, os devotos de Santa Rita de Cássia ou de São Judas Tadeu no catolicismo. Mas vamos a uma das versões da interessante história do nascimento de Ganesha. Certa vez, Shiva precisou se afastar para lutar em uma guerra junto a outros deuses, deixando a sua amada Parvati sozinha em seu palácio. Sentindo-se solitária e desprotegida, a deusa usou seu poder de fertilidade e gerou seu primeiro filho, batizando-o de Vinayaka, aquele que destrói os obstáculos. Após dar à luz, Parvati pediu ao filho que vigiasse o palácio enquanto se banhava e descansava após os esforços do parto. O jovem, atendendo rigorosamente ao pedido da mãe, postou-se na entrada do palácio, vigiando-a atentamente. Mas a guerra acabara e Shiva retornou ao lar feliz com a sua vitória. Porém, quando chegou às portas do palácio, deparou-se com aquele desconhecido jovem a guardá-lo. Ao tentar entrar, Shiva foi impedido por aquele jovem e, indignado, questionou quem ele era. Quem era ele que ousava interpor-se entre o Deus e o seu lar? Como a única resposta foi o silêncio do ousado filho de Parvati, o Deus, perplexo e irritado com a impertinência daquele jovem, iniciou uma intensa luta com ele. Em certo momento da disputa, Shiva desferiu um golpe tão poderoso que cortou a cabeça do adversário, arremessando-a muito longe. Nesse instante, Parvati, ao ouvir o tumulto que se instalara na entrada de seu palácio, acorreu à porta e se deparou com uma terrível cena: o corpo sem vida
de seu filho. A deusa, horrorizada e tomada de revolta, explicou a seu marido quem era Vinayaka e exigiu que Shiva reparasse o seu lamentável feito. Shiva, ao saber que o jovem que o desafiara era seu filho, foi tomado pelo arrependimento e imediatamente decidiu revivê-lo. Então, ordenou que seus soldados buscassem a sua cabeça. Contudo, as tentativas de encontrar a cabeça foram em vão. Mas e agora? Shiva havia prometido à sua amada que regeneraria seu filho, e por isso foi pedir ajuda a Brahma, aquele que cria. E esse lhe sugeriu substituir a cabeça do filho pela do primeiro ser vivo que aparecesse. O Deus mandou o seu exército celestial procurar e tomar a cabeça de qualquer criatura que encontrasse. Os soldados, após algum tempo, acharam um elefante moribundo e esperaram a sua morte, antes de lhe retirarem a cabeça. Detalhe interessante esse, que demonstra a relação de respeito da divindade com a natureza e a vida. Concluído o procedimento, retornaram com a cabeça do elefante, e desta forma, Shiva fez seu filho voltar à vida, mas desta vez portando uma cabeça de elefante. Shiva então rebatizou Vinayaka com o nome de Ganesha. Gana, exército, Isha, senhor. E então o nomeou Ganapati, o chefe do exército celestial. O mito do nascimento de Ganesha, com sua riqueza e profundidade milenares, nos propicia uma miríade de reflexões, intuições e aprendizados. Não é o nosso propósito decifrá-lo, explicá-lo. Não possuímos essa competência. Queremos apenas fazê-lo uma ponte para a dimensão do pensar. A contenda entre Shiva e Ganesha é o encontro de duas potentes forças do universo, o devir e o ser, o que é no futuro e o que é no presente, a expressão do espírito e a expressão da matéria. Um não pode conter sua natureza dinâmica, outro não pode ceder em sua natureza estática, ambos duas faces do um. Um impasse se apresenta, o ir e o não ir. Contudo, ambos contentores têm razão em suas atitudes. Não se trata exatamente de razão, de certo ou errado. Trata-se apenas do que é, em contraposição ao que deve ser. É uma questão de dever, mais propriamente de Dharma. Shiva é o senhor do palácio, de onde vai e vem no movimento de ir e vir. O movimento de Shiva não pode ser detido, posto ser o eterno movimento da transformação. Ganesha, ainda como Vinayaka, já se mostra como defensor do palácio. O jovem deus não pode ser convencido a declinar do seu dever de guardião daquilo que lhe é mais sagrado, a fidelidade à sua mãe, Parvati, aquela que é a fonte da própria vida. Ele, que será a divindade do intelecto, já é o removedor de obstáculos, aquele que guarda a compreensão de que a felicidade não prescinde de sacrifícios, e por isso ele não os teme. Pai e filho, dois desconhecidos, irrevogavelmente ligados por um traço comum, o amor a Parvati, a esposa-mãe, a amorosidade perene. O choque entre as divindades acaba por apresentá-los um ao outro, unindo-os como pai e filho. O grande Mahadeva, aquele que transforma a escuridão em luz, percorre seu ciclo de destruição e regeneração. Entretanto, há um ponto de inflexão nesse movimento, algo que interfere no movimento, mudando-lhe o sentido. No mito,
Essa inflexão é chamada de arrependimento. Ao se arrepender de ter destruído Vinayaka, Shiva o regenera em uma forma mais poderosa. Nasce Ganesha. O arrependimento é esse impulso que redireciona, renova, recria, regenera e transforma. Note, não falamos em remorso, falamos em arrependimento. Nas origens hebraicas, a palavra arrependimento traz raízes que significam entristecer-se e mudar de rumo. Também no grego, suas origens vêm da ideia de mudança de pensamento, mudança de direção. O arrependimento é um ponto de inflexão para o espírito, facultando-lhe uma oportunidade. Shiva é o senhor da inflexão, destruir e reconstruir. A manifestação de vida em nós também carrega essa força, sendo natural que diante de algo que julgamos ser uma ameaça, destaque para o termo julgamos, nossos atavismos nos levam a responder de forma automática, a reagir, buscando eliminar o suposto fator de risco que se apresenta. Podemos dizer que o agir precipitadamente é um comportamento inerente a todo ser humano. Porém, isso não significa que devamos nos resignar com isso. Diferentemente de Shiva, muitas vezes não seremos capazes de refazer nossos erros de uma forma imediata, seja em relação a danos causados ao outro, seja quanto às consequências para nós mesmos. Se há o aspecto Shiva em cada um de nós, o que é fundamentalmente importante, também há em nós a manifestação Vishnu, na forma da consciência divina, simbolizada na flor de lótus. A força mantenedora e estabilizadora que nos possibilita visualizar nossas ações, dando-nos a oportunidade de decidir previamente pela sua conveniência. Se Shiva Mahadeva é a energia divina da transformação que destrói para poder reconstruir, Ganesha, seu filho com Parvati, congrega o poder da destruição renovadora com o da vitalidade amorosa, tornando-se assim a expressão da energia divina que rompe os obstáculos, especialmente aqueles que jazem nos recônditos de nossas almas. Om Gam Ganapati Namaha. Honro o Senhor do Imensurável, aquele que remove obstáculos materiais e espirituais. Om Gam Ganapati Namaha. Gananayakaya Ganadevataya Ganadhyakshaya Dhimahi Gunashariraya Gunamanditaya Guneshanaya Dhimahi. Chegamos ao final de mais um encontro. Aqui ao lado esquerdo da tela, há 2 vídeos do canal: o que é a distopia e onde está Deus, caso queira assisti-los. E se você gosta da cultura hindu, sugiro que conheça o Centro de Estudos Vidya Mandir no YouTube, especialmente a professora Glória Ariera a contar o Mahabharata. O link está aqui na descrição.